Bom dia. Marcos 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Os judeus, eles tinham, então são algumas tradições que eles fazem questão de preservar. Então eles reuniram aqui ao redor de Jesus, os mestres da lei, os fariseus, aquela classe religiosa, aqueles que diziam-se entender, conhecer, compreender bem a lei de Moisés, ser os mestres da lei de Moisés, os ensinadores. Então eles ficaram observando Jesus, os discípulos de Jesus, na hora de alimentar, eles não estavam ali preocupados com lavar as mãos, não. Foram se alimentar. Mas faço questão de frisar que os judeus tinham essa tradição, como a palavra diz, é uma cerimônia, algo cerimonial, não que estivessem preocupados com a questão de higiene ou de saúde, mas somente por manter ali, fazer aquele rito que foi passado pelos pais, ou pelos bisavós, por aí afora, né? Eles não se alimentavam sem lavar as mãos. Por isso que quando Jesus, ali no milagre primeiro milagre de Jesus, foi lá, né, nas bodas, lá em Caná da Galileia, Jesus transformou aquelas vasilhas, aquelas metritas, aquelas vasilhas de água ali em vinho, porque todas as casas, né, tinham as vasilhas já com água na entrada, ali na sala, quando as pessoas chegavam, os visitantes, para lavar as mãos, tá? Era uma tradição deles. E agora eles estão observando, os discípulos de Jesus chegaram para se alimentar, não lavaram as mãos nem nada, observaram e foram questionar Jesus. Porque os judeus também, quando eles chegam, eles vão na rua, né? Eles iam na rua, quando eles chegavam, eles tinham que tomar banho. Como a palavra diz, eles se banharam. E a série de outros costumes mais que eles tinham, como antes de usar, por mais limpa que tivesse qualquer vasilha, jarro, vasilha de metal, eles tinham que lavar de novo. Ela estava limpa, lavada, guardada ali. Ah, não, vão usar, então lavava novamente. Era constantemente lavando. Questão de higiene, volta a insistir. Não. Questão de tradição. Então, quando eles viram os discípulos de Jesus chegando, se alimentando, né? Quando fala comer o pão, se alimentando, é um almoço, é uma janta, porque todas as alimentação deles tem, não importa qual seja, envolvia pão. Como eu já tenho explicado, aquele pão, o pão árabe, né? Que é diferente do nosso pão. Ali tipo um formato de uma pizza, né? Aquela pizza grande, aquela pizza gigante, aquela massa corrida, onde eles, ou então tem vários tamanhos, né?
Então o que eles fazem? Eles pegam o pão ali, eles colocam o molho, é como como se nós estivéssemos fazendo um sanduíche. Mas toda a alimentação deles tem que ter, coloca carne, coloca qualquer coisa, ou na pior das hipóteses até molhar no vinho ali. Então, eles, antes de comer qualquer refeição, lavavam a mão, fazia tudo isso. E vieram questionar Jesus. Vem cá, por que seus discípulos, eles não seguem a tradição dos antigos? Não está falando com eles, não, por que você vocês da questão de higiene, eles não lavam as mãos, tá com as mãos sujas. Não, mas por que não segue a tradição dos antigos? É interessante que nós também vemos várias pessoas, existe uma tradição no Brasil, por exemplo, principalmente, os antigos não passavam em frente a uma igreja ou uma cruz, né, na beira da estrada, cruzeiro, né, quando ele fala aquelas cruzes que ficam em cima do morro, qualquer coisa, sem se benzer, né? E isso é uma tradição, né? E no mundo, quando as pessoas não fazem isso, pergunta, né? Você não se benze, né? Porque você é crente, qual a sua religião, por que disso? Que eles fazem aquilo é uma tradição e eles não conseguem se libertar dessa tradição facilmente. E essa como outras tantas, né, que nós temos. Mas nós devemos observar que hoje nós vivemos na graça, nós vivemos em Jesus. Nós não temos que seguir nenhuma tradição. Os nossos avós, bisavós, os nossos pais, por exemplo, não. Eles eram católicos. E geralmente, quando falam católico, pelo menos o pessoal do interior, como a mãe na roça, aqueles católicos que não iam constante à igreja. Às vezes iam à igreja de mês em mês, ou se assim fosse. Mas já não católicos, geralmente tinha uma santa em casa, uma qualquer que seja. Tem outro lugar que tentaram folia dos reis e outras coisas. E as pessoas acham aquilo não que tem que fazer. Mas peraí, quando fala assim, não, mas você está largando a religião dos seus pais, a religião dos seus avós, a minha família toda são católicos, agora você está com esse negócio de ser crente, de ser evangélico. São questionados por que não estão praticando aquela tradição de família. Mas tradição não salva ninguém, nós não temos que estarmos presos a nenhuma tradição, não. Nós não temos que estar presos a nenhum ritual, não. Num ritual cerimonial, nada disso. Nós temos que estar presos a Jesus. Nós temos que viver em Jesus. Ele é o nosso Deus, é Ele que nos salva. Nós temos que fazer o que Ele manda. É por isso que Jesus nos fala, olha, aquele que não largar pai, mãe, irmãos, irmãs, não tem condição de ser meu discípulo. Porque você falou, Jesus está falando largar, não é você abandonar os seus parentes, não. É simplesmente não concordar, é discordar deles. Se você for seguir, por exemplo, seu pai, nós temos a obrigação de honrar pai e mãe. Eu tenho explicado o que é honrar pai e mãe. É você, quando eles estiverem de uma certa idade, eles precisarem, necessitarem, nós temos que socorrê-los. Mas nós não temos que ouvi-los. Não, nós temos que ouvir principalmente ao Senhor. Por que nós procuramos obedecer nossos pais? Porque o Senhor assim determina. Então a nossa primeira obediência quem é? Ao Senhor. Então nós temos que aprender isto e estar sempre fazendo isto. E não nos prender na tradição. Não, mas eu tenho que respeitar meu pai, respeitar minha mãe, porque ela gosta disso, os meus avós eram assim, fazia isso. Então nós temos que fazer da mesma forma. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que fazer o que Jesus nos manda. Olha a resposta de Jesus. Então quando eles questionaram Jesus, no versículo 6, ele entretanto lhes afirmou, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Então olha a resposta de Jesus, não é uma respostazinha suave, tranquila, não. Olha, ainda bem que bem falou Isaías.
Isaías falou a respeito de vocês, né? O que Isaías falou a respeito de vocês? Ele chamou de hipócritas. Aí hoje eu sempre fico falando, gente, hoje tem uns pregadores que ficam com o negócio, amor, Jesus te ama, aquela coisinha, aquela palavrazinha doce, né? Aquela coisinha adocicada para agradar o povo. Mas Jesus não somente ele, como os outros, os discípulos dele, pregavam de forma firme. Nós vemos a primeira pregação de Pedro, ele chamou todo mundo ali que estava ouvindo de assassino, falou: vocês que mataram Jesus, vocês que mataram o Filho de Deus, vocês o assassinaram. E mesmo assim, todo mundo ouvindo aquela palavra dura, se converteram, e muitos levantaram e falaram: vem cá, o que nós podemos fazer para nos converter? Eu falei: não, arrependei-vos e seja batizado em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então Jesus já falou aqui com Isaías a respeito de vós, hipócritas. Chamou aqueles mestres da lei, chamou aqueles fariseus, aqueles religiosos ali de hipócrita. Nós sabemos que hipócrita quem pratica a hipocrisia são aqueles que como representar, fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. O que ele disse? Aí de Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. É o que nós vimos isso. O que nós vimos, as pessoas, não, eu amo Deus, Deus é maravilhoso, cantam as músicas, os louvores. Tem uns que choram, uns parece que estão viajando ali naquela coisa. E Jesus é tudo para mim, mas não obedecem. Não vivem em Jesus. Como é que é não viver em Jesus? É não viver no Evangelho. Nós temos que viver no Evangelho. Se nós não estamos vivendo no Evangelho, então nós estamos errado, nós estamos na desobediência, porque independente de nós estarmos ali falando que o amamos, dizendo que o adoramos, falando qualquer coisa nesse sentido, mas se nós não estivermos obedecendo, vivendo, desfrutando da liberdade que há em Cristo, nós somos meros religiosos, são como esses fariseus. Então, quando eu temo as pessoas, às vezes, me achar não bruto, grosseiro, ignorante, eu tenho que as igrejas estão cheias de pessoas, os templos, né, as congregações, as denominações, de pessoas que ficam falando que amam o Senhor, que o Senhor é tudo, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, mas não praticam a palavra do Senhor. Vão para a igreja, fazem uns pedidos loucos, uns pedidos esdrúxulos, fazem uns desafios, umas coisas totalmente contrárias à palavra de Deus e afirmam amar o Senhor. Não amam, mas eu afirmo que não amam, porque não vivem o Evangelho. O que eles aprendem são doutrinas de homens. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. As doutrinas que esses pastores, que esses sacerdotes, que esses mestres hoje ensinam, não passam de ordenanças humanas. Tem que fazer isso, tem que fazer campanhas, tem que fazer votos. O Senhor ama isso, tem que fazer um jejum para isso, para aquilo. São ordenanças humanas. Para Deus não serve para nada. O Senhor Jesus não aceita, não reconhece nada disso. Então, por isso que Jesus chamou de hipócrita o sacerdote, e ainda hoje ele continua chamando de hipócrita todos esses que estão se prendendo a rituais, a umas tradições, as coisas que não estão no Evangelho de Jesus Cristo. Ainda hoje tem muita gente que estão vivendo ainda lá na antiga lei, vivendo no Antigo Testamento, sendo que Jesus, o nosso mestre, aquele que nós falamos que seguimos, disse da seguinte forma: a lei e os profetas vigoraram até a vinda de João Batista. Depois de João Batista, se esforça para entrar no reino. Ou seja, foi até
A vinda do primeiro pregador do Novo Testamento foi João Batista. A partir daí, nós temos que esforçar para entrar. Então, a partir de quem manda é Jesus, nós vivemos em Jesus, nós vivemos na graça. E é nesta graça que nós temos liberdade, nós desfrutamos de toda a paz. Ele continua falando aqui no versículo 8. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Se apega a ensinamentos de homens, como vou um exemplo, as pessoas hoje vão para templo e dizem da seguinte forma: não, hoje eu vou buscar a minha bênção. Hoje eu vou lá para isso. Para aí, não tem fundamento bíblico. E segundo, não, lá o Senhor vai me dar uma riqueza, o Senhor vai me dar isto. Uma série de coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, são ensino humano. Em Cristo nós temos liberdade, nós não temos que fazer sacrifícios, nós não temos que estar cumprindo rituais, nós não temos que fazer nada disso, mas somente viver em Jesus, fazer o que Ele manda. Está aqui no Evangelho. Versículo 9. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Sim, negligenciam, naquela época negligenciavam, hoje continuam negligenciando os mandamentos de Deus, as ordenanças do Senhor, continuam abandonando o Evangelho, negligenciando o Evangelho para seguir tradições de homens. É interessante que a maioria dos crentes, pessoas que se dizem crente evangélico, ainda vive numa situação que diz que vão fazer jejum para conseguir isso, para conseguir aquilo, para conseguir uma cura. Eu vou fazer jejum em prol de fulano, de Bertrano, de Ciclano. Isso é tradição de homem, não tem fundamento bíblico. A função do jejum é uma outra coisa, para nós nos humilharmos na presença do Senhor, para nos quebrantar nossa carne, para nós nos fortalecermos espiritualmente. É só para isso a questão. E a maioria dos crentes evangélicos, eles amam campanhas, participam de campanha e acham que está certo. Basta nós olharmos no Evangelho, não existe sequer esta palavra. No Evangelho não existe isso, não existe nenhum fundamento bíblico. Ou seja, eles negligenciam o Evangelho, mas praticam ali ensinamento de homens. Hoje esses pregadores, a maioria, que para mim são os que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para enriquecer, eles ficam o tempo todo vendendo nos templos deles, vendendo todo tipo de produto. Não importa, não, às vezes é uma Bíblia, um livro, um CD, você sabendo que é proibido. Quem proibiu? Jesus. Jesus deixou bem claro que não pode. Pastor, mas é uma loja que tem aqui, não é agarrada no templo, não importa, tudo que na proximidade. Jesus não permite, Jesus não permitiu sequer que houvesse o comércio ali no pátio exterior, não foi no altar, no púlpito, não, foi lá no pátio. Jesus não permitiu, e a Bíblia diz que Ele continua não permitindo. Então, hoje os pastores estão concordando com o divórcio. Inclusive tem muitos que orientam: não, o casamento tá bom, divorcia, porque não é um casamento de Deus, Deus não amou, Deus não aprovou, você tem direito a ser feliz, Ele quer que você seja feliz. E não é nada disso, vocês estão negligenciando o Evangelho, estão indo contra o Evangelho de Jesus Cristo. Assim tem vários outros ensinamentos. Os pais às vezes estão passando luta com filhos, vai em situação de dependência química ou outra coisa, e as igrejas falam: não, temos que orar, vamos só orar por ele. Não orar, mas os pais têm que tomar atitude, eles não ensinam isso, ou seja, acabam com essa atitude sendo conivente com o erro, conivente com o pecado. Nós temos que ver que em nenhum momento o Senhor Ele permitiu, Ele concordou com o pecado. Ele sempre mandou: nós temos que nos arrepender, nós temos que abandonar o erro. Então, se nós temos alguém que está vivendo aqui no erro, nós temos que fazer com que eles abandonem, nós temos que fazer com que eles larguem, com que eles afastem o erro, com que eles afastem o pecado. Não podemos estar aceitando isso, senão nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa
que estes religiosos. Ele dá um exemplo aqui, versículo 10, porquanto Moisés afirmou, honra teu pai e tua mãe, e mais, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou sua mãe, os bens com quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio de uma tradição que vós próprios tendes transmitido, e desta mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. O que acontece? Jesus deu um exemplo, falou, olha, a própria lei de vocês, Deus disse que todo aquele que não honrasse pai e mãe era digno de pena de morte, digno da morte. E nós sabemos que a lei de Moisés era aquela lei de olho por olho, dente por dente, e pecou, morreu, o pecado era punido com a morte, não tinha salvação. Então o que acontece? Jesus lembra eles, porque foi a própria lei de Moisés determinou que quem não honrasse pai e mãe seria de pena de morte. Mas o que é honrar pai e mãe? É você socorrer os seus pais, como nós vimos aqui, honrar com os seus bens. Não, seus pais estão precisando, vão socorrer. Você não pode dizer que agora eu estou bem e deixar seus pais lá morando num barraquinho enquanto você mora numa mansão. Você não pode estar aí desfrutando do melhor, comendo do melhor, enquanto seus pais não têm o que comer. Você não pode estar vestido com roupa de grife enquanto seus pais não têm o que vestir. Então é a nossa função, os nossos pais necessitam, nós socorrermos, nós os sustentarmos. Eu tenho explicado sobre isso. Não, mas eu sou casado, eu não tenho condições hoje de colocar meu pai ou minha mãe aqui na minha casa. Mas se você tem dinheiro, então junta, então coloca ele numa casa de repouso, uma casa de repouso boa, e sempre vai visitá-los, né? E caminho para que ele tenha tudo que necessite. Não, ele tem a casa deles, ele não quer sair, então tá, então contrate uma enfermeira, um cuidador, uma cuidadora para estar tomando conta dos seus pais e os alimente, os banque, os sustente. Tá? É isto que é honrar pai e mãe, não é ficar, não, porque meu pai falou que eu tenho que fazer isso, eu sei que tá errado. Não, então você não vai fazer, porque hoje você é uma pessoa adulta, então o que acontece? Você primeiro obedece ao Senhor. É que eu falei no início, a nossa primeira obediência é ao Senhor. Então temos que observar. Jesus jogou na cara deles, falou, olha, vocês falam que que os bens de vocês é corbão, ou seja, então é oferta a Deus. Então eu posso desfrutar de tudo aqui, mas eu não posso dar para os meus pais, eu não posso dar para ninguém. Os sacerdotes aceitavam, concordavam com isso, e as pessoas que iam lá, ele fazia com que desse uma boa oferta, como hoje, né? E assim determinava, você não tem, já está desobrigado de socorrer os seus pais, porque agora é oferta do Senhor. Então a pessoa ficava desfrutando de tudo, era dele, mas não dava nada aos seus pais. Então, da mesma forma, nós vemos muitas pessoas hoje agir de igual maneira. Nós temos que procurar praticar o Evangelho, não doutrina de homens, não que religião ensina. Porque na minha ideia a doutrina da igreja, eu falo isso, já vieram falar, porque a doutrina dessa denominação, eu falei, escuta, não me interessa saber a doutrina da denominação, eu quero saber a doutrina de Jesus. Porque na minha igreja, não, na sua igreja não me interessa o que fala, eu quero saber, é uma igreja bíblica, vive o Evangelho, pratica o Evangelho, ensina o Evangelho, então tá bom. Agora, por que essas outras coisas aí, que tem fundamento bíblico, não tem, então não existe para mim. Versículo 14, Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou, ouvi-me todos e entendei. Jesus chama a multidão falando, vem cá, chamou todo mundo para perto dele, falou, escuta, ouça o que eu vou falar e procure entender. Ouça Jesus e entenda, busque entendimento.
Busca entender o que o Senhor está nos falando. Busca entender, compreender o que o Senhor está nos dizendo. Versículo 15. Nada existe fora da pessoa humana que entrando nela possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Eu falo, olha, presta atenção. Não tem nada que vocês entre no ser humano que transforma ela impura. Não é por eu comer uma carne de porco, ou eu comer uma carne de cobra, carne de rato, sei lá, eu comer uma barata. É nojento, com certeza não vou fazer isso. Comer uma barata ou comer qualquer inseto ou objeto, não é nada disso que vai me transformar em impuro, não. Não é nada disso que vai me transformar num pecador, não. Mas sim o que sai, e sim o que eu falo, o que eu estou expressando, o que eu estou dizendo, e isso é que me faz pecar. É o que sai, é o que eu estou falando, não o que eu estou ingerindo. Eu comi isso, comi aquilo, vai me tornar impuro, não pode fazer mal para a minha saúde. Mas não vai me tornar um pecador. Eu bebi uma água aqui, a água aqui é suja, não é própria para beber. É pecado? Não, não é pecado, não. Eu não pequei. Mas estou me transformando em pessoa impura, pecadora? Não. Mas com certeza pode vir me fazer mal. Então ele falou, ouça e entenda, né? Aí versículo 17. Então após haver deixado a multidão e entrando em casa, os discípulos pediram explanação, né, sobre aquela parábola. Depois que Jesus deixou lá o povo, a multidão, Jesus entrando em casa, os discípulos escutam e nos explica melhor ali sobre o que o Senhor falou, né, que nada que entra na nossa boca, né, que entra no nosso corpo, nos transforma em pecador, mas sim o que sai. Nos explica melhor. E versículo 18, ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Jesus, olha bem, Deus falou, olha, nada que você coma, rapaz, comeu qualquer coisa, não vai entrar no seu coração, não vai pro seu estômago, depois de ser digerido, você vai no banheiro, vai no vaso lá, joga fora, acabou. Tá? Isso não vai tornar você pecador, não. Se fez mal qualquer coisa, a comida estava meio estragada, estava ruim, não se deu bem, fez mal ao seu corpo, mas não transformou você em pecador, não transformou você em pecadora. Mas o que é isso? E Jesus dessa maneira estava afirmando, presta atenção no versículo 19 que estão lendo. Ao fazer esta afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Mas é pecado comer cobra? Não. É pecado comer jacaré? Não. É pecado comer sapo, rã? Não, tudo é. Não é pecado. Todo mundo fica criticando os chineses, os japoneses. Não, porque eles comem cachorro, isso é pecado. Não, não é pecado. Eles comem gato? Não, não é pecado. Eles comem inseto, lá, escorpião, barata, estão pecando? Não, não estão pecando. Não faz mal para eles, tudo bem, eles podem comer o que quiserem. Não é pecado. Tudo é puro. O que nós alimentamos, o que nós temos comendo é puro, não é pecado. Só não podemos comer só sangue, porque Jesus derramou o sangue dele. E ele disse, o único alimento que nós não podemos comer foi determinado, é o sangue de animais. Agora o restante pode comer qualquer coisa. Não é pecado, né? Pastor, mas não pode comer cachorro, não, a lei do país proíbe, então tá, é uma lei dos homens, não do Senhor. Tem na Índia diz que eles não comem vaca, boi, né? Não, porque é animal sagrado. Conversa, tá? É tradição humanas, para tudo, não comer não faz mal. Volto a insistir, por quê? Porque entra
na boca, desce para o estômago, depois da digestão, digerido direitinho, nós vamos ao vaso, jogamos fora, damos descarga e acabou, foi fora. Mas não entra no nosso coração. Agora, o que sai sim, quando nós falamos com alguém, nós falamos de maneira amorosa, de maneira raivosa, aquilo que nós falamos, poderemos ao mesmo tempo falar amor, podemos estar ofendendo, xingando. É isso que faz mal. O que nós estivermos falando é que nos torna pecadores. Quando nós xingamos, ofendemos, mentimos, enganamos, estamos pecando. Isso aí sai da nossa boca, isso não entra. O que entra, não. No versículo 20 ele continua. E disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro. Versículo 21, pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contamina a pessoa humana e a torna impura. Então é isto que faz mal. Nós fazemos um monte de coisa, a pessoa adulterou, ele já estava no coração dele, foi de imediato. Tudo isso é o que sai da nossa boca, não o que entra. Temos que compreender, por isso nós temos que estar presos no Evangelho, não a tradições humanas, não a rituais, nem nada disso. Eu li hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 7, até o versículo 23. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe.